Quero aqui, senhor presidente, tocar nessa questão que sempre tenho falado aqui, principalmente, meu caro Moca, no que diz respeito à economia dos nossos estados e a economia em nossos estados e a economia dos municípios. Eu, na semana passada, não pude acompanhar o governador do estado, nosso governador Rui Costa, numa agenda importantíssima, uma agenda que eu iria participar, principalmente no circuito da Alemanha, onde foi tratado o tema de energia solar num grande encontro com diversos empresários alemães, com o Instituto Fraunhofer, um dos mais brilhantes institutos de pesquisa aplicada da Europa e do mundo, o maior instituto da Europa e um dos maiores do mundo, que tem sede na Bahia. Mas o objetivo dessa, eu diria, maratona empreendida pelo governador Rui Costa, eu vou ter a oportunidade, meu caro Ferraço, inclusive lhe convidei para essa caminhada a semana que vem, já que eu não pude participar na semana, inclusive, que nós tínhamos aqui a previsão de convocação do Congresso, para que não nos acusassem que estávamos saindo, não permitindo o quórum, nem tampouco nos posicionando nas matérias polêmicas, e me refiro aos vetos que tem a ver com o reajuste dos servidores do Judiciário, a questão do salário mínimo e uma bandeira que tanto nós temos trabalhado, que é a questão dos terrenos de marinha, vamos chamar assim. Mas essa caminhada feita pelo governador Rui Costa, ela é muito importante para esse momento de necessidade de atração de investimento para o Brasil. No momento de oportunidade e, ao mesmo tempo, no momento de implantação de fontes alternativas. Esse é o principal momento para que nós busquemos atrair investidores que venham para cá com dois objetivos. Óbvio que para expandir a nossa capacidade de oferta de energia nessas matrizes importantíssimas, eólica, solar, biomassa, mas ao mesmo tempo, com essa atração, plantarmos aqui, principalmente, e de uma vez por todas, consolidarmos a política de desenvolvimento científico e tecnológico, meu caro Delcídio. Não basta a gente ficar a vida inteira importando material para abastecer essa indústria solar ou para expandir a energia solar no Brasil. É possível, por exemplo, meu caro Delcídio, a gente aproveitar os potenciais, os nossos mananciais de sílica, para produzir o vidro, para chegar, talvez, quem sabe, no semicondutor. É possível avançar no desenvolvimento de software para o processo todo de monitoração, para o processo de gerenciamento e, principalmente, para a operação. Isso tem incidência direta na nossa matriz econômica. Isso tem incidência direta na nossa matriz energética. Nós que no Nordeste estamos enfrentando talvez uma das piores crises hidrológicas, ela tem nos afetado de dupla maneira. A escassez da água, portanto, para a produção, para o consumo humano, para o consumo animal e para a geração de energia, e por outro lado o alto custo que isso se impõe. O chamado risco hidrológico, meu caro Delcídio, gera, por parte inclusive da necessidade de obtenção de energia, um passivo extremamente perigoso para esse quadrante da nossa economia. Falar, por exemplo, em 20 bilhões de reais, o que seria o resultado da chamada geração por crise hidrológica, no momento em que a gente tem orçamento deficitário, no momento em que tem queda da receita, significa também impor a estados e municípios um prejuízo enorme. É 2 CMS, inclusive, dessa energia, que diversas das nossas cidades e estados alimentam as suas contas, alimentam, ou melhor, abastecem o tesouro. Então, portanto, além de impactar na produção, impacta na arrecadação, o que, consequentemente, se estabelece na economia. E é por isso, meu caro Delcídio, que nós temos perseguido aqui permanentemente
esse debate sobre a questão do ICMS, a alternativa. Vossa Excelência marcou hoje à noite uma reunião com o ministro da Fazenda para que a gente possa dar sequência a essa lógica de debate, quais os instrumentos. A gente tem conversado muito com diversos parceiros aqui e há quase que uma unanimidade que não é possível traçar esse caminho, minha cara senadora Simone Tebet, via uma medida provisória. Esse caminho, meu governador Anastasia, não nos dá a segurança da continuidade. Pode até atender momentaneamente, o que eu acho até difícil, porque construir um arcabouço legislativo que transformar-se-á até em arcabouço jurídico para esse processo, mas que não terá a consubstância, não terá o conteúdo, ou numa palavra bem direta, meu caro Ricardo Ferraz, nós não teremos os recursos para bancar. Essa iniciativa é um risco muito grande. Portanto, trabalhamos inclusive em conjunto, senador Ricardo Ferraz, na resolução número 1. Foi possível a gente tentar caminhar para um texto cheio de amarras, mas isso só não é suficiente. O Congresso perdeu aqui com um atraso razoável em relação ao projeto que foi produzido a partir da CPI, aqui no Senado Federal. A matéria que trata de repatriar recursos se encontra parada na Câmara dos Deputados. Ela poderia ser um indicador para a gente começar a conversar com o governo. Então, portanto, agora, entre a necessidade de fazer, mas a cautela de como fazer, isso chama a atenção para que a gente não dê passos assodados, porque eles não vão conseguir de forma nenhuma nos tirar da situação e podem nos levar esses assodados passos para um buraco muito maior. Então, portanto, agora é a hora da prudência, ainda que com incidência, ainda que com a necessidade de busca de soluções e não de arranjos pontuais, ou de acréscimos, ou de majoração de alíquotas aqui, ali e acolá. Portanto, essa é uma hora que na crise a criatividade chama para que a gente tenha mais atenção. Na crise é importante, inclusive, que a gente vislumbre as soluções como algo capaz de durar e de recuperar, e não somente de aparentemente tapar uma lacuna ou preencher um buraco. Portanto, é preciso ter cuidado. E é esse passo, senadora Simone, que a gente buscou fazer na Bahia, com essas investidas, com mudanças, inclusive, na legislação estadual, com busca de investimento, na alternativa de repaginar a estrutura do Estado, pensar na logística, pensar nas condições, mas esse debate tem que ser feito nacionalmente. O governo não pode parar, assistir à crise e ficar na letargia. É necessário ir para a ação. E eu vou dar uma parte à senadora Simone Tebet e vou encerrar, já que o coro está chegando ali, meu caro senador Renato. Nobre senadora, também queria uma parte, por gentileza. Serei breve, senador Walter. Primeiro, para parabenizar Vossa Excelência que é presidente da Comissão Especial do Pacto Federativo e sempre que vem a essa tribuna, vem em defesa das unidades da Federação Brasileira. Eu queria só apenas enfatizar o que tenho falado constantemente. Este projeto, ao meu ver, votar este projeto nesse momento é intempestivo. Eu estive reunido com governadores do Brasil Central. São 6 governadores representando o Centro-Oeste, mais Tocantins e Rondônia. Os 6, por unanimidade, disseram que este projeto só pode ser aprovado se for estabelecido um fundo constitucional de compensação para os estados que vão perder com a unificação interestadual das alíquotas de ICMS. Mas recebi hoje, por coincidência, um ofício do CODESUL, que é o conselho que reúne os estados do sul do país mais Mato Grosso do Sul, também unânimes nesse sentido.
preocupados com esta questão. Vossa Excelência está de parabéns, sei que essa questão está em boas mãos, conte conosco, e aqui quero aproveitar para fazer um convite aos senadores e às senadoras. Amanhã, na Comissão de Desenvolvimento Regional, nós teríamos o segundo ciclo de debate para tratar em audiência pública justamente sobre o projeto de resolução número 1, que visa a unificação das alíquotas de ICMS. Muito obrigada. Obrigado, senadora Simone, mas é isso. Senador Walter, por favor. Dá uma parte a Vossa Excelência. Na realidade, eu acho que é importante. Vou dar, senador Moca, só para ilustrar isso aí, que eu acho que é importante. Vossa Excelência, que é um batalhador, quanto mais dessa questão, é o que a gente tem dito, senador Moca, ao ministro Levi. Tem que ter um instrumento que não só nos dê a tranquilidade, mas que também perpasse esse Senado, perpasse os governantes da agora, e seja um instrumento perene, um instrumento capaz de resolver o problema momentâneo. O fundo, senador Delcídio, pode compensar as perdas, mas nós precisamos, além das perdas, nós precisamos ter a perenidade de um fundo que nos permita continuar fazendo investimento e voltar a crescer localmente nesse país. Senador Moca, senador Hélio. Eu só queria parabenizar o senador Walter Pinheiro pelo importante pronunciamento, sobretudo em defesa da economia dos nossos estados. E, para ser objetivo, a única forma mesmo é você criar um fundo permanente, não uma coisa que possa trazer uma intranquilidade, uma insegurança, até porque nós já temos aqui a Lei Candir, né? E cachorro mordido por cobra tem medo de linguiça, senador Walter Pinheiro. Valeu, senador Moca. Senador Hélio, depois senador Pimentel e encerro, senador Renato. Senador Walter, mais uma vez eu só faço essa fala aqui em homenagem a Vossa Excelência pela importância do pronunciamento. Deixar claro que nesse momento de crise é necessário criatividade. É necessário que o governo não invente o mesmo do mesmo. Tem que realmente ter criatividade, ter coragem de pôr a mão na massa, mexer a massa e não mostrar alternativa. Vossa Excelência coloca aqui a importância, por exemplo, que eu vi com relação às energias alternativas. Então, o nosso governo precisa realmente ter condições de investir nessa área e propiciar o desenvolvimento dessa área. Além disso, da questão tributária. Muito se discutiu há tempos atrás uma reforma tributária que nunca saiu do papel. Nós precisamos rediscutir o valor, o imposto único de valor agregado que reúna todos. Alô? Um valor único de imposto que agregue todos e tenha a condição de ser cobrado via as instituições financeiras, as movimentações financeiras, porque esse imposto de verdade é o mais democrático, porque todos pagam, inclusive os sonegadores. Então, por isso é que eu defendo criatividade, não só ficar lançando imposto. E quero me solidarizar com Vossa Excelência. Senador Pimentel e Vossa Excelência podem encerrar aí. Senador Walter Pinheiro, eu quero parabenizar Vossa Excelência pelo trabalho que o seu mandato tem feito para diminuir as desigualdades regionais, e entre essas a questão do ICMS. E a sua tese de resolver isso através de uma proposta de emenda constitucional tem um acordo no Senado Federal, nossos pares todos têm discutido nesse sentido, na Câmara não é diferente, por isso é que as duas medidas provisórias, em que democraticamente nós nomeamos Vossa Excelência, nosso companheiro, para ser relator, a 599 e agora a 683. Entendemos que aquelas duas medidas provisórias não resolvem a questão do Pacto Federativo, por isso vamos também deixá-las ser prejudicadas e, em consequência, queremos acelerar a votação da proposta de emenda constitucional, juntamente com o projeto de repatriação que está na Câmara dos Deputados, fez aquela exigência à Câmara dos Deputados para que o projeto iniciasse por lá, que votaria no sistema de urgência. Já estamos chegando a 45 dias, no próximo dia 26 de outubro, espero que a partir dali, no dia 27 da terça-feira, possamos ter essa matéria votada
aprovada na Câmara, vindo para cá e, junto com isso, antes do recesso, votar também a PEC, que é fundamental para o Brasil. Por isso, parabéns pelo trabalho. É, senador Renan, Vossa Excelência que não só apoiou a medida, como tomou as iniciativas para que a gente pudesse andar nessa direção. Agora é fundamental e cobremos, inclusive, do governo um posicionamento acerca desses recursos, os recursos que serão repatriados. E de nossa parte, aqui até eu diria pilotado pelo líder do governo, Delcídio, no diálogo com o governo, construir o texto da emenda constitucional e trabalhar essa matéria. Eu acho que essa é a questão importante, mas trabalhar com disposição para que esses dois fundos possam ser criados por emenda à Constituição e que nós tenhamos a perenidade do tratamento dessa questão, principalmente no que se refere à unificação das alíquotas, mas com capacidade de aumento dos investimentos, principalmente do Norte, Nordeste e Centro-Oeste do nosso Brasil. Era isso, senador Renan. Muito obrigado.